Olá, graça e paz, como vocês estão? Eu queria tratar sobre um assunto hoje que traz muitas polêmicas, sobre a lei e a graça. Há muita confusão neste aspecto hoje em dia. Muitas pessoas pensam que nós somos salvos pela graça e nós não precisamos fazer mais nada, simplesmente cruzar os nossos braços e estamos salvos pela graça. Mas não é bem assim. E muitas pessoas também julgam a lei como se a lei ficou no passado, que nós não estamos mais debaixo da lei. Isso realmente, de fato, é uma verdade. Mas a lei, ela é boa, justa e santa. A lei não é ruim. E um texto que eu queria compartilhar com os irmãos e aos nossos seguidores e ouvintes está em Romanos capítulo 5, o versículo 20, que diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, sobreveio a lei para que aumentasse a ofensa. O capítulo 7 de Romanos, o versículo 7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera não cobiçarás. A lei é como se fosse um espelho que nos mostra quem nós realmente somos, os nossos defeitos, que nós não conseguimos alcançar a Deus pelos nossos próprios méritos. E continuando no capítulo 5, o versículo 20, diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas qual o propósito disso tudo? Isso vai ser explicado no versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu queria que vocês atentassem para essa palavrinha justiça. O versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, se a justiça de Deus se revela no Evangelho, o que é o Evangelho? O versículo 16 deste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 6, o versículo 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque onde reinou o pecado, superabundou a graça. Mas nós continuaremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos nós no pecado? Nós, os que para ele morremos. Como assim morremos para o pecado? Nós precisamos crer que quando o Senhor Jesus disse que quando ele fosse levantado da terra, ele nos atrairia em seu corpo. Aquela morte não foi apenas a morte de Jesus Cristo, mas também a nossa morte. Pois que diremos, pois? Permaneceremos no pecado nós, o que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pois aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas essa mudança, ela não provém de nós. Quando nós cremos na palavra, que nós morremos com Cristo, e já não é mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, agora nós vivemos pela graça. E essa graça nos leva a trabalhar.
a uma nova mudança, a uma mudança de vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, diz que ele trabalhou mais que todos os outros, mas não ele, a graça de Deus com ele. É assim que funciona a graça. Ela se revela a nós, nos revelando a pessoa do Filho, a pessoa de Cristo através da palavra. E assim, crendo, a graça agora começa a efetuar em nós um trabalho, nos tornando a semelhança de Cristo. E isso para que todas as coisas venham convergir em Cristo. E essa é a suprema vontade do Pai, o eterno propósito do Pai. Que todas as coisas venham convergir em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a graça de Deus possa trazer essa mudança na minha vida, na sua vida, diariamente, para que possamos levar em toda parte o morrer de Jesus Cristo em nossos corpos, para que a vida dele seja manifesta. Graça e paz.